Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, que está em Mateus 13, no versículo 44, que diz assim: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem, tendo achado, escondeu. E pelo gozo, ele vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. Aleluia, Jesus. Então, irmãos, aqui essa parábola vai dizer, aleluia, Jesus, do tesouro escondido. Que o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, aleluia, Jesus. Então, aqui, irmãos, é a palavra de Deus ainda que você não achou. É aquele homem, aleluia, Jesus, que está perdido no mundo ainda e não achou o tesouro precioso que é a palavra de Deus. Esse tesouro que é a palavra, que te liberta e vai te levar, aleluia, Jesus, para o céu com o nosso Deus e com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai dizer que esse homem não tinha achado ainda. Mas que daí um dia ele achou e ele escondeu. Aleluia, Jesus. O que vai dizer? Então, quando esse homem e essa mulher que acharam, que descobriram a palavra de Deus, acharam o reino de Deus, eles esconderam a palavra no seu coração. Porque o salmista vai dizer: Senhor, eu guardei a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, é isso que esse homem está dizendo. E tendo um homem achado, escondeu no seu coração, guardou a palavra para não pecar contra Deus. E ele vai dizer assim, pelo gozo, ele vai vende tudo o que tem. Aleluia, Jesus. Então, isso, irmãos, isso simboliza o primeiro amor. Quando a gente conhece a palavra de Deus, a gente fica radiante pela palavra de Deus. A gente quer conhecer a palavra, a gente quer ler a palavra, a gente não se importa com casamento, a gente não se importa com namoro, a gente só quer buscar a palavra, a gente quer orar e a gente quer ver o sobrenatural acontecendo, aleluia, Jesus. Esse é o gozo que esse homem tem, é a felicidade, aleluia, Jesus, do servo e daquele que vai conhecer, aleluia, Jesus, e passar pelo primeiro amor e ter aquele amor lindo assim, e buscar a palavra de Deus, aleluia, Jesus. Essa é a alegria, aleluia, Jesus, que ele tem. E ele vai dizer, ele vende tudo o que tem. O que significa ele vende tudo? Então, aleluia, Jesus, agora ele conheceu a palavra, agora ele está lendo a palavra, agora ele está apaixonado por Jesus, aleluia, Jesus. Ele só quer ler, ele só quer orar, aleluia, Jesus. Ele vai jejuar, assim como é no primeiro amor. E isso quer dizer que ele vende tudo. Ele abandona todos os pecados, aleluia, Jesus, porque agora ele está conhecendo a palavra, ele sabe que ele não pode, aleluia, Jesus, roubar mais, adulterar mais, ter lascívia, aleluia, Jesus, avareza. Então Deus começa a moldar essa pessoa e ele vende tudo, quer dizer, ele põe fora todos os pecados. Agora ele diz, Senhor, não vou cometer mais esses pecados, estou colocando fora. Não vou cometer mais esses pecados. Senhor, me perdoe pelas minhas falhas, pelos meus erros. Essa hora ele já está pedindo perdão por todos os erros, por todas as falhas. Aí ele já começa a ter temor ao Senhor, aleluia, Jesus. Ele tem medo, aleluia, Jesus, de sair um palavrão. Ele tem medo, aleluia, Jesus, de sair uma mentira. Então, quer dizer, ele joga fora todos os pecados. Ele abandona o pecado e compra aquele campo. Então agora ele vai decidir, agora ele vai se firmar na palavra de Deus.
Então ele conheceu a palavra, ele se alegrou, ele abandonou o pecado, aleluia Jesus, e a compra daquele campo, aleluia Jesus, o que significa o quê? Agora ele está vivendo o reino de Deus. Agora ele vai dizer assim, Senhor, eu não vou sair da tua presença mais. Agora ele começa a ser provado, aleluia Jesus, porque Jesus diz assim, que Deus prova todo aquele que ele ama. Então agora começa, aleluia Jesus. Primeiro vem a alegria do primeiro amor, buscar, orar, e depois começa a vir então as provas, aleluia, começa a vir a provação, aleluia Jesus. Então Deus vai provar esse servo porque é necessário, porque o Senhor tem coisas grandes na vida dele, porque ele precisa passar por provações, sendo desprezado, sendo humilhado, aleluia Jesus, aonde ele está. Porque ele vai passar por outras situações e quando ele vir passar por essas situações, ele sabe que ele não vai poder cometer isso, porque desprezaram ele, ele não vai desprezar ninguém, maltrataram ele não vai maltratar ninguém. Fizeram calúnia contra a vida dele, ele não vai caluniar ninguém. Então começa a vir então o ensinamento da prova, aleluia. A prova, irmãos, é um ensino, aleluia Jesus, porque você precisa conhecer os obstáculos, as dificuldades, aleluia Jesus, que você vai passar na vida cristã. A Paulo vai dizer assim, Senhor, eu aprendi a viver com pouco e aprendi a viver com bastante. Então muitas vezes provações assim, é onde que o Senhor, ele tira tudo. E você vive de cesta básica, você não consegue nem pagar o seu aluguel, aleluia Jesus. Você está passando uma escassez. Por quê? Porque Paulo também passou. E Paulo passou, ele passou por esse processo, mas ele não ficou no processo, ele não caiu no processo, ele passou por esse processo. E é assim que acontece, irmãos, aleluia. Jesus, quando diz que ele comprou aquele campo, agora ele vai começar a aprender os caminhos do Senhor através das provas, porque Deus tem um ministério para a tua vida, aleluia, Jesus. Então, é isso que eu te disse, irmãos. Você não vai desprezar ninguém, você foi desprezado, você não vai desprezar, aleluia, Jesus. Você vai compreender aquele irmãozinho que é diferente dos outros, aleluia, Jesus. Você vai ter paciência, aleluia, Jesus, com aquele irmãozinho que muitas vezes erra. Você, aleluia, Jesus, você vai interceder, aleluia, Jesus, por aquele irmãozinho que às vezes não se dá bem ali, aleluia, Jesus. Então você vai ser o canal de bênção, mas para isso você passa por isso, você aprende e você vai trazer para a tua vida, para o teu ministério, para quando Deus te levantar, você ficar firme quando vir agora essas dificuldades aqui, como eu te falei agora, irmãos. Isso eu tenho comigo também. Quantas provas eu passei, aleluia, Jesus. E o Senhor me tirou daqui, foi me colocando ali, passei, aleluia, Jesus, por provas ali, aprendi muita coisa que eu tô levando para minha vida, o dia que Deus me levantar no meu ministério. E eu sempre comento com meu esposo, amor, olha, nós passamos por isso a gente vai tentar não cometer lá na frente, aleluia, Jesus. É para isso que serve, aleluia, Jesus, a provação, irmão. É isso que ele vai dizer, ele comprou o campo, então agora ele está firmado. Nenhuma prova derruba, não. Ali é só aprendimento ali só está aprendendo para poder agora ajudar o seu próximo, aleluia, Jesus. Então, irmãos, que essa palavra, aleluia, Jesus, na parábola do tesouro perdido, aleluia, Jesus, quando nós encontramos o tesouro que é a palavra de Deus, que é o reino de Deus, ali você encontra tudo, a palavra, o sobrenatural, o milagre. Você ora, o milagre acontece. Então você está conhecendo agora o reino de Deus e você não vai sair dali mais em nome de Jesus. Amém?